Meus irmãos, minhas irmãs, talvez o que eu tenha para dizer hoje não vá agradar os vossos ouvidos. A verdade dói, mas a igreja e nem a igreja e Cristo não estão aí para agradar o ouvido de ninguém. É uma verdade que é para doer, e doendo fazer a gente pensar, e fazendo a gente pensar, nos converter a partir de uma mudança de vida. Religião, se não for bem vivida, adoece. Prática religiosa, se não for bem vivida, ao invés de ajudar, atrapalha. Tomemos cuidado para que a religião, para que a fé não nos adoeça. Como assim, Frei? Por que o senhor está falando disso? O evangelho que nós acabamos de ouvir fala exatamente de uma postura doentia dos fariseus. Diz o texto que os fariseus, os mestres da lei, criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então eram pessoas que, em nome da religião, criticavam, julgavam, condenavam, odiavam e depois ainda foram capazes de planejar a morte de Jesus. Religião, e eram religiosos, viu? Fariseus, saduceus, doutores da lei, mestres da lei, eram os caras que praticavam a fé de uma maneira escrupulosa. Cumpriam todas as leis do templo. Então, cuidado. Religião, devocionismo, que é o exagero na devoção, mal vividos, mal orientados, especialmente agora em tempos de redes sociais e de influenciadores, pode adoecer a cabeça das pessoas. E o problema, em primeiro lugar, é a pessoa se achar santa. A pessoa se acha santa porque ela faz o rosário. Se acha santa porque está na missa todo dia. Se acha santa porque faz a novena não sei das quantas. Se acha santa porque se ajoelha, porque vive de mão posta, porque está com corrente e cadeado pendurado na canela, consagrada a Nossa Senhora. Se acha santa porque faz um monte de tarefas, de trejeitos. Se acha santa porque segue a lei rigorosamente. Olha o farisaísmo aí. Se acha santa porque segue o rito, valoriza tanto a prática do rito e acha que porque praticou o rito aquilo já santifica. Se acha santa e vive uma fé mecanicista, mecânica, automática, cumprindo rigorosamente leis, cumprindo rigorosamente ritos, mas falta uma coisa que Jesus chamava a atenção e que está evidenciado nesse evangelho, está nas entrelinhas: falta o amor, falta a caridade, falta o serviço, falta a acolhida, falta a compaixão, falta a compreensão, falta a misericórdia. Então, cuidado para que religião não torne você uma pessoa fanática
exagerada, ligada apenas a cumprimento de ritos, de leis, de normas, que não ama e acha que a lei e a norma já basta para você ser santo. Não basta. Se fosse assim, os fariseus, os saduceus, os doutores da lei seriam todos santos na época de Jesus, e não é isso que os evangelhos indicam. Jesus chegou a chamá-los de raça de víboras, de sepulcros caiados, porque eram pecadores e não admitiam que eram pecadores, e porque cumpriam a lei e se achavam melhor do que os outros. Cuidado para a religião não adoecer a sua cabeça. Cuidado para a fé em Jesus Cristo não fazer você ficar uma pessoa cumpridora de normas apenas, e ainda com uma mentalidade mágica, que eu chamo isso de superstição católica. Bastou rezar 10 Ave-Marias, pronto, agora o meu problema vai se resolver. Não vai. Isso é superstição, isso é mentalidade mágica. Bastou ficar de joelho e agora Deus vai me olhar. Deus já te olha desde sempre, desde quando você foi concebido no ventre da sua mãe, e nunca tirou os olhos de você. Não é porque você está de joelho ou em pé. Então, às vezes, nós vamos atribuindo poderes mágicos, poderes místicos, porque eu ajoelhei, porque eu fiquei de mão posta, porque eu não bati palma, porque eu botei cadeado, porque eu fiz isso e eu fiz aquilo. Isso é pura superstição católica. A gente atribui um poder a gestos, e o poder vem de Deus, não do gesto que você pratica. A santidade vem de Deus, não do gesto que você pratica. Mas tem muito católico, e é por isso que eu disse que eu ia colocar o dedo na ferida, que acha que isso é santidade. Uma mentalidade mágica. E ainda tem uns benditos que vivem espalhando nas igrejas aí aqueles folhetos: reze 50 Ave Maria, faça 50 cópias, distribua para não sei mais quantas pessoas, e você vai ver a graça acontecer. Isso é superstição. E agora tem a versão também do WhatsApp, com essa mesma besteira. Desculpa dizer, não quero ofender ninguém, mas é besteira, é superstição, é perda de tempo, é fé mal vivida. Cuidado para a religião não adoecer a sua cabeça. Religião mal vivida, mal compreendida, adoece, faz as pessoas ficarem neuróticas, porque às vezes também a gente acha que é Deus que está no centro, mas sou eu que estou no centro. Eu estou no centro porque eu fiz, eu estou no centro porque eu cumpri, eu estou no centro porque eu rezei, eu estou no centro porque eu cumpri a lei, eu cumpri o rito. A pessoa pensa que é Deus que ela está cultuando, mas está cultuando a si mesma, um verdadeiro voluntarismo, que sou eu fazendo as coisas, achando que porque eu faço, Deus está me olhando, eu estou merecendo a graça e Ele vai me agraciar. Deus te ama desde sempre. Você é um abençoado, uma abençoada desde sempre. A graça de Deus agora nesse instante já é derramada sobre você, mesmo que você não faça nada. Senão todo mundo morreria agora, cairia durinho aí no chão, porque é a graça de Deus que nos sustenta. Portanto, cuidado, e eu vou repetir isso, vai ser um refrão dessa homilia, você vai enjoar. Cuidado para a religião não te adoecer. Porque quando a gente entra nessa lógica farisaica, legalista, aí também começa a entrar uma questão do perfeccionismo. A pessoa que se cobra demais dos outros,
tudo tem que estar perfeitinho no lugar. Se alguma coisa estiver fora do lugar, se não estiver do jeito que eu idealizei na minha cabeça, nossa, e o mundo vira um caos. Quer dizer, religião pode nos adoecer se eu caio nesse legalismo, ritualismo, e no mero cumprimento de práticas, me leva a ter uma mentalidade perfeccionista. Se não sair daquele jeito, não prestou. Se não sair daquele jeito, não serve. Se não sair daquele jeito, está errado. Se não sair daquele jeito, eu começo a me cobrar, porque não foi do jeito que era para ser. É você que está se cobrando, não é Deus. E quando o outro não faz daquele jeito que eu acho que deve ser, quando ele não cumpre a norma como eu acho que deveria ser cumprida, quando ele não cumpre o rito como eu acho que deveria ser cumprido, aí eu também, no meu perfeccionismo, eu fico cobrando do outro, julgando o outro. Isso é doença, gente. Religião assim adoece, não faz bem. Vira uma religião também do escrúpulo. A pessoa escrupulosa vê pecado em tudo. A pessoa escrupulosa vê erro em tudo. A pessoa escrupulosa o tempo inteiro, até os pensamentos que vêm na mente dela, ela está julgando: pequei, não pequei, errei, não errei, está certo, está errado. Quer dizer, a pessoa escrupulosa, além de enxergar pecado nos outros e no ambiente onde ela está o tempo inteiro, o que não é normal, o que não é sadio, é uma pessoa que também o tempo inteiro está preocupada se ela ajoelhou da maneira certa, se ela falou a palavra correta, se faltou uma coisinha para ela fazer ali, porque senão pronto, não valeu. Eu até, na época da quaresma de São Miguel Arcanjo, eu falava: são 40 dias de oração, a pessoa ficou um dia sem fazer a quaresma, fez 39 e pronto, a quaresma não serviu porque eu perdi um dia. Isso é escrúpulo, é legalismo. Quer dizer, Deus desprezou 39 dias de oração porque você falhou um. Poxa, se esse é o Deus que a gente tem na nossa cabeça, nós estamos muito doentes, porque é um Deus castigador, punidor, Caxias, que não consegue compreender um dia de falha nossa e despreza todos os 39 que deram certo. Dizer, cuidado para a religião não te adoecer. Tem muita gente doente porque entra nessa lógica legalista, ritualista, mecânica, de cumprimento apenas de deveres, aí fica num perfeccionismo, num escrúpulo, e depois ainda cai no moralismo. Um moralismo que é julgar o outro, condenar o outro, ficar de olho na vida do outro, e ainda fofocando, criticando. Quer dizer, precisamos tomar cuidado com o moralismo. O moralismo é uma doença do ponto de vista religioso, porque em vez da pessoa cuidar da própria vida, vai querer cuidar da vida dos outros e controlar a vida dos outros e mudar a vida do outro, e a gente não consegue mal mudar a nossa vida, imagine mudar a vida do outro. Isso a gente deixa a cargo de Deus. Não é nossa tarefa mudar ninguém. A nossa tarefa é amar, é servir, é fazer o bem, é praticar a justiça, é ter misericórdia, é ter compaixão. Cuidado para a religião não te adoecer. Uma religião que, quando eu acho que eu olho para o santo é um estímulo. São Pio de Pietrelcina é um estímulo para a gente buscar a santidade, mas não é para ser papagaio de São Pio, não é para copiar os trejeitos de São Pio. Eu lembro que uma vez numa cidade, no estado do Pará,
eu atendi um rapaz com as luvas. Você vê que São Pio tem umas luvas, né? Olha a imagem dele aí, ele tem a luva. Você sabe por que São Pio usava essa luva? Por causa dos estigmas que ele escondia, que ele não queria que as pessoas vissem, e porque sangrava. E o rapaz com as luvas de São Pio. Eu pergunto, rapaz, para que essa luva? Você está com frio? Não. Você tem os estigmas? Não. Então para que essa luva aqui, moçada? Ou seja, macaco de santo, papagaio de santo, acha que santidade é botar a luva de São Pio e se vestir como São Pio. Que coisa ridícula! Isso é doença, tem que se tratar. E é caso de psiquiatria mesmo, para medicar. Cuidado para a religião não te adoecer. Os santos são setas que aprontam para Deus, para nos estimular a vivermos as virtudes, a correspondermos ao amor de Deus e deixar Deus agir em nós. E a oração não é oração feita para convencer Deus, é oração para abrir o nosso coração para Deus agir em mim e me inspirar. É para isso que serve a oração. E quando a religião é mal compreendida, eu acho que a minha oração é para convencer Deus na marra, é para negociar com Deus, é para trocar coisa com Deus. E fico imitando trejeito de santo, de mão posta, de cabecinha torta, botando roupa de santo, botando luva de santo. Isso não é santidade, isso é ser macaco de santo. Com todo respeito aos macacos, aos primatas, é ser papagaio de santo. Por isso, meu irmão, minha irmã, cuidado para a religião não te adoecer. Religião é para fazer bem, religião é para te dar equilíbrio. Mas a gente distorce a prática de religião de tal maneira que nos adoece. Até porque muita gente não quer ouvir a orientação da igreja, acha que sabe tudo de Deus, de Bíblia, de religião, de doutrina, de liturgia, e sai por aí vivendo um desequilíbrio religioso. Uma religião que te leva a odiar, porque quando a pessoa é muito legalista, ritualista, moralista, mecanicista, perfeccionista, tudo isso aí, começa a odiar o outro, porque está sempre julgando e condenando o outro, em vez de amar, em vez de ter misericórdia. E aí nós caímos também num outro fenômeno que inclusive vem da Inglaterra, o puritanismo, que agora também tem um campo muito vasto nos Estados Unidos e já está espalhado no mundo inteiro. Essa coisa do puritanismo, puritano que quer purificar o mundo, que quer corrigir o mundo, que quer corrigir as coisas. Gente, nós não estamos aí para ser a palmatória do mundo. Quem quer ser a palmatória do mundo vai enlouquecer, vai ficar doido, porque o mundo, Jesus Cristo já é o Senhor, é Ele que é aquele que dá o jeito nesse mundo, mais ninguém. É na ação do Espírito que o mundo se renova, não é a nossa ação. Deixa eu falar uma palavra que está na moda: nós somos apenas colaboradores. E a nossa colaboração, gente, é amando, perdoando, pedindo perdão, fazendo o bem, praticando a justiça, ou seja, dar ao outro o que lhe é de direito, sendo honestos, sendo pessoas simples, praticando a caridade, sendo bons, sendo generosos, tendo uma atitude positiva de louvor, claro, renunciando ao pecado, fazendo o sacrifício pelo bem do próximo, tendo misericórdia e compaixão, tendo empatia, colocando-se no lugar do outro, sendo solidário. Isso é ter um coração puro, isso é deixar Deus ir nos santificando e usando a oração como uma amizade com Deus para Ele operar em nós, dialogando, sabendo ouvir, sabendo falar, ouvir sem se ofender e falar sem agredir, sendo humilde, fazendo o bem,
combatendo os sentimentos do ódio, do orgulho, da inveja em nós, procurando não alimentar isso. É dessa maneira que religião vai fazer bem para nós. Então, infelizmente, muito católico está adoecendo porque tem uma concepção de fé, de religião, de catolicismo e de Jesus Cristo totalmente distorcida. E as redes sociais ultimamente também não estão ajudando, porque inclusive nós vamos encontrar religiosos e padres nessa mesma linha, também estão precisando de tratamento. Me perdoem os meus irmãos que precisam de tratamento, porque apresentam os mesmos sinais de legalismo, de ritualismo, de mecanicismo, de mentalidade mágica, de escrúpulo, de moralismo, de julgamento, de perfeccionismo. Tudo isso na religião adoece. E eu encerro com uma comparação. Essa história é uma alegoria. Jesus usava parábolas, usava alegorias. Numa tempestade, onde os ventos são muito violentos, dizem que havia um carvalho, uma árvore enorme, dura, robusta, grandes raízes, e do lado do carvalho o bambu, um pouco mais simples, fininho, tranquilo. Durante a tempestade, o carvalho fez tanta resistência à tempestade que tombou. Já o bambu, flexível, conforme o vento ia batendo, ele ia tendo essa flexibilidade. Foi que na tempestade ficou de pé. Então, em religião, devemos ter sim os nossos valores que nós não abrimos mão, mas precisamos ter uma flexibilidade. Dureza demais, radicalismo demais, moralismo demais, julgamento demais, ritualismo demais, faz com que nós sejamos o carvalho que na hora que vem a tempestade ele quebra, ele cai, é um fracasso. Mas quando eu sei ser misericordioso, amoroso, paciente, justo, bondoso, compreensivo, sei acolher, sei servir, tenho empatia, eu sou flexível como o bambu, que a tempestade pode até mexer comigo, mas no final da tempestade, por causa da minha flexibilidade, eu ainda estarei de pé. Cuidado para a religião não adoecer a sua cabeça. Aprenda que Jesus sempre criticou os fariseus e saduceus porque faltava amor, faltava misericórdia, e eles eram muito legalistas, ritualistas e cumpridores de lei, mas esqueciam do principal, o amor. O amor é a maior lei. E é ela que Cristo nos dá, dizendo: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Aprendamos com nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nos coloquemos.